Olá, alunos da Rede Municipal de Guapimirim, tudo bem? Aqui quem fala é a Natália, eu sou professora de Geografia da Escola Elza Junger e estou aqui hoje com a nobre missão de auxiliá-los no estudo da terceira apostila de Geografia. Lembrando que vocês podem obter a apostila de duas formas, retirando ela na unidade escolar onde você é matriculado ou acessando o site Educa Online Guapimirim, tudo bem? Vamos lá então aprender um pouco mais sobre geografia. Hoje nós vamos estudar sobre as organizações internacionais, lembrando que algumas atuam em âmbito mundial e outras em âmbito regional. A primeira delas é a ONU, Organização das Nações Unidas, que visa então assegurar e promover a paz e a dignidade humana. A ONU foi criada em 1945, após as duas grandes guerras mundiais. Ela tem sede em São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos, e possui 6 órgãos principais: a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, a Corte Internacional de Justiça e o Secretariado Geral. Além da ONU, eu coloquei aqui como exemplo para vocês o Fundo Monetário Internacional, mais conhecido como FMI, que assim como a ONU atua em âmbito mundial e busca promover e assegurar a cooperação e a estabilidade dos sistemas financeiros e monetários, além de prestar assistência técnica em assuntos econômicos aos países membros. Além desses dois que eu citei, existe um outro que, embora eu não tenha colocado aqui um símbolo dele, é muito importante, eu vou comentar então com vocês, que é o Banco Mundial. O Banco Mundial, ele presta assessoria econômica e concede empréstimos, principalmente aos países com menor nível de desenvolvimento, financiando projetos com o objetivo de reduzir a pobreza no mundo. Então, o Banco Mundial é super importante aí para nós. Agora, como exemplo de organização internacional que atua em escala regional, eu coloquei aí o Mercosul. O Mercosul, ele é um bloco econômico que atua na América do Sul, por isso Sul. E esse prefixo aqui é porque o Mercosul ele tende, no futuro, não sei se próximo ou distante, ele almeja se tornar um mercado comum do Sul. Então, por isso, Mercosul. Fazem parte do Mercosul Brasil, Venezuela, Argentina, Paraguai e Uruguai. A Venezuela é o membro mais recente. O Mercosul, ele tem como característica ser uma união aduaneira, então é uma zona de livre comércio, tá? Que permite que os produtos circulados entre esses países membros, eles tenham uma taxação mínima ou sejam isentos, e além disso, uma outra característica é o estabelecimento de uma tarifa comum. Então, de uma tarifa externa comum. Qualquer país que faz parte do Mercosul, que vai comercializar petróleo, trigo, milho, o que for, com outro país, ele deve ser guiado por essa tarifa externa comum. Porque assim todos os países venderiam aquele produto pelo mesmo valor, o que diminuiria a concorrência entre eles, ok? O próximo conteúdo que a gente vai trabalhar são as fases do capitalismo. O capitalismo ele apresenta 4 fases. A primeira delas é o capitalismo comercial, que tem como uma característica marcante o processo de expansão marítima, comercial e também expansão colonial. A segunda fase é o capitalismo industrial, que é marcado pela primeira revolução industrial. O capitalismo financeiro seria uma junção entre o capital bancário e o capital industrial. Então, nesse processo, nesse período, acontece, então, a segunda revolução industrial. E a última fase do capitalismo, que é a fase onde nós estamos, é a fase do capitalismo informacional, que é marcada, então, por uma dependência entre o meio científico e a indústria. Nesse sentido, há um forte desenvolvimento de produtos voltados para a tecnologia,
como robótica, nanotecnologia. E eu coloquei aí uma foto para vocês representando exatamente essa possibilidade que a gente tem hoje de resolver tudo na palma das mãos. Então, pelo celular, pelo tablet, você consegue comprar um produto, você consegue marcar uma consulta médica, você consegue enviar um e-mail, fazer uma videoconferência, ou seja, o meio técnico, científico, informacional, como diria Milton Santos, é carregado aí de tecnologia, ok? Cidades globais. Cidades globais têm como característica ser uma cidade que influencia as demais, tanto no âmbito econômico, tanto como político-cultural. Lembrando que as cidades globais elas apresentam grandes fluxos mundiais de mercadorias, capitais e informação. Ela possui bolsa de valores, ela possui empresas de propaganda e marketing de grande influência internacional, muitas instituições financeiras, firmas de consultorias e seguros, centros de pesquisas e, além disso, essas cidades elas apresentam uma infraestrutura muito boa. Então, os serviços de transporte são muito eficientes, os serviços de comunicação também são muito eficientes. E, além disso, elas muitas das vezes são sede de empresas transnacionais. Para quem não sabe ou não lembra o que são empresas transnacionais, calma no coração que eu vou explicar. Empresas transnacionais são empresas que passam a atuar em países distintos do seu país de origem, expandindo então seu mercado a outros consumidores. E muitas das vezes essas empresas atuam em mais de um ramo, como por exemplo, você pode pensar na Samsung. A Samsung ela desenvolve TV, desenvolve celulares, tablets, notebooks, máquinas de lavar, geladeira, tá? Essas empresas transnacionais, geralmente, elas têm sede em países desenvolvidos, mas existem países, como, por exemplo, o Brasil, que não é um país considerado país de primeiro mundo, um país desenvolvido, mas que tem empresas transnacionais, como, por exemplo, a Petrobras, tá? Essas empresas transnacionais, geralmente, elas mandam, né, elas migram filiais para vários países. Por quê? Essas empresas se deslocam para os países subdesenvolvidos, geralmente por conta de serem atraídas por mão de obra barata e também por outros benefícios, como isenção de impostos, doação de terrenos, leis ambientais mais frouxas, pouco rigorosas, o que acaba, então, facilitando para que essas empresas desenvolvam ali seu serviço. Passando agora, então, para a parte de exercícios, nós temos a questão número 1, que é uma questão discursiva, que pede para você dizer qual é o objetivo da ONU. A questão número 2, que fala e ela traz um comentário e te pede para definir. Esse comentário, ele caracteriza qual fase do capitalismo. E aí você vai marcar aqui uma das alternativas. São 5 alternativas, mas apenas uma é correta. A questão 7 e a questão 3 e a questão 4 também são nesse sentido de você marcar apenas uma alternativa correta. A questão 3 fala sobre a hierarquia das cidades. A questão 4 fala sobre blocos econômicos. A questão 5 e a questão 6 também vocês devem marcar apenas uma alternativa correta. Mas a questão 5 ela fala sobre uma técnica que dispõe de baixo nível tecnológico e uma outra técnica que dispõe de elevado nível tecnológico. Então, você vai ter que marcar a alternativa que representa isso. A questão 6, você vai ter que ler um texto antes, porque essa questão é uma questão de interpretação de texto. A questão 8 e a questão 7, né, 7 e 8, elas também são questões de interpretação de texto. A 7 pede para você indicar quais são os objetivos das organizações internacionais. E a 8
pede para você falar, explicar o que é uma empresa transnacional e quais são os objetivos dela ao se instalar em outros países, ok? Espero ter ajudado vocês. Essas aqui são as diferenças bibliográficas que vocês vão encontrar aí na apostila. Um forte abraço. Tchau, tchau.